Nossa convidada no CBN São Paulo é a vice-coordenadora da ONG Voto Consciente, que acompanha as atividades na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Rosângela Gembinski. Muito bom dia. Bom dia, Milton. Um dos trabalhos do movimento ou da ONG Voto Consciente é avaliar o comportamento dos parlamentares na Assembleia Legislativa, assim como também o faz na Câmara Municipal de São Paulo. É também corriqueira a crítica de alguns deputados estaduais em relação aos critérios utilizados pela ONG Voto Consciente para fazer esta avaliação. Esse ano, no entanto, a ONG decidiu conversar com os deputados sobre esse tema, debater com os deputados. Qual foi o resultado dessa conversa e qual era o objetivo principal de vocês? Pois é, Milton, o nosso compromisso é mostrar para o cidadão o que está acontecendo dentro do parlamento, porque a gente acredita que ele pode, no interior do estado de São Paulo, até acompanhar o trabalho do deputado lá, mas ele não sabe como está acontecendo os debates, como esse deputado participa aqui na Assembleia Legislativa, né? Então a gente acredita nessa aproximação do cidadão com o seu representante político. Essa é a nossa proposta. Às vezes as pessoas acham que a gente, principalmente os deputados, né, acham que a gente está lá para fiscalizar, mas o nosso grande compromisso é a aproximação com o político, né? A gente acredita nisso. Então, sempre que nós lançamos a nossa lista de critérios de avaliação e fazemos aí aqueles que dentro desses critérios tiveram um trabalho bem feito, né, e a gente considerou um bom trabalho, eles, mas que critérios são esses? E não acho que é por aí. Então, sempre um ano antes, né, e a gente fez então entre agosto e setembro desse ano, uma pergunta para eles. Quais os critérios que vocês acreditam serem importantes para avaliar o trabalho de um deputado? Aí nós recebemos 51% de respostas dos deputados. Então já começa que nem todos estão muito preocupados com esse debate, né? Desses 51% que responderam, havia uma parcela daqueles que costumava reclamar ou que costuma reclamar dos critérios do voto consciente? Pois é. Tem aqueles que costumam reclamar, que querem debater, que querem se colocar, né? E esses respondem prontamente, mas tem aqueles que reclamam e não respondem. Então, assim, às vezes a pesquisa se perde nos e-mails, a assessoria também não funciona direito, o que já faz parte, né, da nossa avaliação, inclusive, porque um deputado tem aí 17 funcionários no seu gabinete. Eu penso que é inadmissível uma pesquisa se perder entre e-mails e no seu gabinete a ponto deles nem saberem que a pesquisa foi feita. O que, diga-se de passagem, é uma realidade em outras situações também, porque mais de uma vez já recebi mensagens aqui no CBN São Paulo de pessoas que disseram que procuraram o deputado, assim como procuraram também outros parlamentares em outras casas legislativas, mandam um e-mail, está lá o endereço, às vezes tem até um site em nome do parlamentar, mas simplesmente não recebem resposta. Exatamente. Quando tentam um telefonema, algo do tipo, dizem, não vi o seu e-mail por aqui. Ou seja, deve ter um buraco negro aí que rouba esses e-mails, faz com que eles desapareçam. Olha, Milton, eu penso que essa é a primeira crítica que a gente tem que fazer e tem que colocar para esses deputados que eles têm 17 assessores para se organizar, né? Porque o deputado, ele vai votar todos os temas, então ele tem que ter na sua equipe advogados, tem que ter gente que entende de saúde, gente que entende de educação. É para isso que ele tem uma assessoria de 17 pessoas no seu gabinete, né? Dotados ali, que foram escolhidos por eles. E eu penso que é inadmissível, por exemplo, se perder uma pesquisa dessa. Então, eu prefiro considerar que 49% deles não acharam importante a resposta, porque... Mas, de fato, o que a gente ainda houve, depois de 2 meses, que a pesquisa foi mandada por e-mail várias vezes, que foi entregue nos gabinetes, mas eu não recebi, mas eu não vi, eu estava mudando de gabinete, porque a Assembleia passou por uma mudança. Eu penso que são desculpas inadmissíveis. Eu prefiro considerar que ele não achou importante e que por isso que ele não respondeu. Bom, desses 51% que responderam, que conteúdo foi possível tirar desse encontro? Pois é,
nós, assim, gostamos muito de fazer essa interlocução, que é, primeiro, para a gente também aprofundar o nosso tema, aprofundar a discussão, né? Porque não é fácil você também definir, existe o regimento interno que coloca quais as funções de um deputado, né? Tem isso previsto aí na legislação, na Constituição Estadual, que é o trabalho de um deputado. Mas na prática, nós encontramos alguns perfis de pessoas, de deputados lá dentro, né? Então, um tem uma tendência a valorizar mais a produção de leis e de fazer um trabalho nesse sentido. O outro já tem um trabalho muito ligado na base, junto com os prefeitos da sua região. O outro já tem um trabalho mais centrado dentro do parlamento. Então, tudo isso, o voto consciente tenta avaliar, né? Dentro das 3 principais funções de um deputado, que isso não dá para fugir. Ele é um legislador, ele é um parlamentar que representa, né, a sociedade, e ele é um fiscalizador do executivo. Não dá para fugir desses três grandes eixos, né? E essas respostas, elas estão também centradas aí, né? Do que a gente escolheu nessa consulta que fizemos com os deputados, a gente, na verdade, as respostas batem muito com os critérios que a gente já avalia, que já avaliamos em outros anos do trabalho dos deputados. Não dá para fugir disso. Então, os que reclamam muito, reclamam porque não foram presentes, reclamam porque não tiveram uma postura dentro daqueles critérios, mas, de fato, não tem muito o que inventar, os critérios são esses mesmos. Rosângela, então vamos pegar assim, do ponto de vista dos deputados estaduais, o que seriam os principais critérios a serem avaliados? Olha, em relação à pesquisa deles, os principais critérios são frequência nas comissões, frequência em plenário, aí tanto trazendo temas para o debate, quanto votando as comissões nominais, nas votações nominais, né? Aí eles colocam um outro quesito que também ficou bem colocado por eles, é a realização de reuniões e eventos com a comunidade. Depois, um outro foi o atendimento aos desejos da sociedade, enfim, daquelas pessoas que o elegeram. E por último, que na verdade, eu acho que aí a gente, por nós, isso seria invertido, é a fiscalização do executivo. A gente acha que é um tema importantíssimo, né, a fiscalização do executivo, e que de fato ficou entre os critérios mais pontuados, esse ficou sendo o último. Então vamos lá. Frequência nas comissões que existem algumas permanentes. Isso, que estudam os projetos. Outras que não são permanentes, mas são aquelas que estudam cada projeto que entra dentro da casa, ou pelo menos deveriam estudar cada projeto que entra na casa. Exato. Frequência no plenário. No plenário, em 2 questões. Trazendo temas para o debate no plenário, né? Como também fazendo parte das votações em plenário, das votações nominais. Quer dizer, tanto discutindo os temas como votando os temas. Exatamente. Tá. Aí depois... Aí eles colocam como um terceiro, estou reunindo em grandes frentes, né? O terceiro tema seria o contato com a sociedade, tanto com prefeitos, como com reuniões, audiências locais, enfim, para debater temas e resolver problemas das comunidades. Tá. Quando se fala aqui em contato com a sociedade, com as comunidades, esse contato é presencial ou ele pode ser através de atendimento no gabinete por telefone, respondendo a e-mails, atendendo o cidadão dessa maneira? Lógico, tudo isso deveria estar incluído, né, nessa questão. Mas eles, na pesquisa, eles colocam muito mais a presença deles nessas reuniões locais. Perfeito. E aí depois nós temos... Por último, entre os critérios mais pontuados, porque aí também tem outros critérios que eles colocam que são coisas assim bastante diversificadas, né? Que eu vou citar. Mas por último, entre os mais mencionados, é a fiscalização do Poder Executivo. Agora, olhando aqui esses 4 critérios que estão sendo apresentados, algum deles não era levado em consideração na avaliação do voto consciente? Não, todos eles são avaliados por nós. Todos eles são avaliados. Todos. Até é curioso ver frequência na comissão e frequência em plenário, porque muitas vezes quando
o parlamentar é cobrado porque está com uma frequência baixa, a justificativa que tem é o seguinte: mas eu estou trabalhando na base. Exato. Eu não estou lá no plenário. Mas eles próprios compreendem, pelo menos a maioria, né, de que são funções importantes para o parlamentar. A questão da fiscalização do Executivo, apesar de estar em quinto nessa lista, ordem dos mais votados, está entre os mais votados. Está ótimo, está entre os mais votados. Está visto como uma função, sim, que é, aliás, uma função do Legislativo, fiscalizar o Executivo, coisa que muitas vezes não é feita. Não é feito. Inclusive, Milton, quando nós perguntamos, por exemplo, a um deputado que é da base do governo e colocamos quais foram as suas atitudes de fiscalizador, né? Ele coloca, não, mas como eu sou da base, eu falo direto com o secretário, então eu não tenho muito essa postura de cobrança e etc. Mas essa é uma das funções dele, né? Independente se ele é a base ou se ele é a oposição. Exatamente, né? Exatamente. Agora, Rosângela Djembinski, agora você disse para mim o seguinte, que houve outros critérios apontados lá, mais diversificados. Exato. Quais, por exemplo? Alguns são, assim, interessantes. Por exemplo, autonomia nas votações. Né? Alguns acreditam que, independente do partido, o deputado tem que ter autonomia. E o outro já coloca que é coerência com o partido, tem que votar com o partido e ponto. São dois pontos até que podem ser conflitantes. Conflitantes. Foram poucos que colocaram, mas enfim, aparece também. Por exemplo, competência, né? Foi um dos critérios colocados também, que o deputado tem que ter competência para a função. Outro que ele tem que ter comprometimento com as causas públicas. Outro colocou que ele precisa ter coragem para defender as suas convicções dentro do parlamento. Também que ele tem que ter decoro parlamentar, né? Uma postura, enfim, ética. Que ele tem que ter disciplina, que ele tem que ter ética, também foi colocado. Fidelidade partidária, habilidade para tratar com assuntos políticos. Eu vejo aqui também que tem, por exemplo, atuação pela imprensa. Alguns fizeram essas indicações também. Exato. É interessante, teve um deputado que colocou que quantas vezes ele aparece, né, na imprensa, isso é um bom indício de que ele faz um bom trabalho. Bom, isso depende, né, de como aparece na imprensa. Então, Também depende um pouco. Bom, puxando o traço desse levantamento todo que vocês fizeram, Rosângela Djembinski, dá para dizer que se teve algum avanço nessa discussão e que se melhora, assim, inclusive o critério de avaliação, ele pode ficar mais apurado, mais próximo, inclusive do que o próprio parlamento compreende como sendo coerente? Eu penso que sim, Milton. Eu acho muito positivo essa proximidade, esse debate, né, da sociedade civil, do voto consciente, junto com todas as organizações que fazem parte das nossas redes. Esse debate ele é muito produtivo porque o deputado aprende com a gente, nós aprendemos com eles, e é esse o objetivo do voto consciente, é fazer com que exista mais participação na política de todas as pessoas, que a gente possa acompanhar, cobrar, participar, porque também vamos combinar assim, que é muito fácil criticar, né? O difícil é apresentar soluções. E esse é o objetivo da sociedade civil, é participar da política apresentando soluções, discutindo os problemas, e eles estão ali como representantes e é com eles que a gente tem que fazer essa interlocução. Tá certo. Rosângela Djembinski, esse material todo que vocês escolheram agora, ele vai fazer parte... Ele está no site hoje. Ele já está no site? Isso, hoje já está sendo colocado. E ele vai servir então para a elaboração dos relatórios ou dos critérios de avaliação para o próximo ano? Exatamente. Em agosto nós estaremos divulgando... Agosto do ano que vem, né? Do ano que vem, a lista dos deputados que cumpriram melhor esses critérios todos. Tá certo. Se algum deputado que, porventura, não tenha encontrado o convite para participar da pesquisa, tiver interesse em conversar com vocês ainda sobre esse assunto, basta procurar aí o voto consciente? Com certeza. Nós vamos estar discutindo esse tema para justamente fazer uma avaliação bem feita o ano que vem. Tá certo. Então, Rosângela, muito obrigado pela gentileza e até uma nova oportunidade. Até mais, Milton. Obrigada a você. Vice-coordenadora da ONG Voto Consciente, que acompanha as atividades na Assembleia de São Paulo, Rosângela Djembinski, portanto, conversou com você aqui no CBN São Paulo.